Ok, gente. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma demonstração de ultrassom microfocado na nossa paciente querida aqui, a Diane. E já fiz o planejamento dela. Nós vamos tratar o terço médio e inferior da face e a região submentoniana dela, tá? Então, a Diane tem um rosto muito bom para a gente poder fazer ultrassom microfocado. Não é uma flacidez exagerada, também não é uma face com uma espessura muito grande de gordura. E a região de papada dela também só tem flacidez. Então, eu já fiz uma medição com o adipômetro e já vi que aqui não está indicada ponteira de 6 milímetros, que seria uma ponteira de macrofocado, para a gente poder fazer lipólise dessa região. Então, eu fiz um planejamento na Dione, onde eu vou fazer 140 disparos de um lado, 140 disparos do outro, sendo que 70 disparos com uma ponteira de 4,5 mm, mais 70 disparos com uma ponteira de 3 milímetros em cada lado. E na papada dela, nessa região, a gente vai usar uma ponteira de 4,5 mm e depois, num segundo plano mais superficial, uma ponteira de 3 milímetros. Então, esse foi o planejamento, no total, 420 disparos de ultrassom microfocado. Então, eu vou limpar o rostinho dela para a gente começar a fazer esse planejamento. Lembrando que o ideal é a gente limpar a pele do paciente com o álcool, porque eu preciso que tenha uma total evaporação de líquidos na face. Ela poderia lavar o rosto também, mas a gente tem que ter certeza que eu não tenho uma face molhada. Então, para ultrassom microfocado, o ideal é a gente limpar a pele do paciente com álcool realmente, tá? Porque eu sei que vai evaporar completamente e a gente não vai ter nenhum resíduo de água na superfície da pele. Tá? Então, isso é um detalhe que a gente tem que ficar atento na hora de fazer a limpeza da face. Então, vamos pensar agora aqui no nosso planejamento, isolando as áreas de risco. Então, são áreas que a gente não pode atingir com essa tecnologia, né? Então, eu sempre gosto de frisar que quando a gente trabalha com tecnologia, a gente tem que fugir das áreas onde a gente tem feixes vasculo nervoso. Então, aqui, olha, nessa região, na lateral da comissura dela, nós aqui a gente vai dar uma distânciazinha de segurança dessa região, por conta da porção do mentoniano e da artéria facial também, que é um grande vaso, então são áreas que a gente também precisa isolar. Com essa região a gente não vai aplicar. E a gente precisa também dar uma distânciazinha dessa região aqui pré-auricular, dando uma margem de segurança em relação à parótida. Então, aqui a gente também não vai chegar com a manopla. Estou dando uma margem aqui de 1 milímetro, não, de um dedo de segurança. E vou delimitar a área que nós vamos trabalhar. Então, não vamos fazer com essa ponteira de 3,5 e 4 nessa região de pálpebra. Aqui nós usaríamos ponteiras mais superficiais, por exemplo, ponteira de 1,5 e 2. Então, nós temos que isolar essa região aqui para a gente poder não usar a ponteira de 4 e de 3,5 numa área onde ela não pode ser utilizada realmente. Então, é sempre bom a gente delimitar as áreas para a gente não se perder. Ok.
E já vou delimitar a porção do pescoço da região submentoniana dela também. Então, gente, essa região aqui também é uma região que a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente vai afastar um pouco da borda da mandíbula por conta do nervo mandibular. Então, vou delimitar. A borda da mandíbula dela. A tireoide também a gente precisa ter cuidado, então palpa a tireoide, vamos marcar essa região, a gente também não pode passar com a ponteira aqui. E vou dividir aqui em 3. Vou pegar a área da marionete e vou focar essa região submentoniana e depois a gente vai trabalhar essa região aqui na lateral. Bom, para a gente não se perder, o que é interessante? A gente dividir esse planejamento. Então, eu já sei que eu vou usar 140 disparos de cada lado, sendo 70 disparos com a ponteira de 4 e 70 disparos com a ponteira de 4,5 e 70 disparos com a ponteira de 3. Então, para que eu não esqueça, eu vou sempre colocar aqui o número, eu gosto de anotar, tá? 70, 70, para que a gente não esqueça a quantidade de cada ponteira. E embaixo, como serão 140 também, vamos usar 70 70. Só que eu vou focar 50 na região bem abaixo do mento, 10 na lateral e 10 na lateral. Então, essa região submentoniana a gente divide dessa forma. Tá? O foco sempre vai ser maior realmente nessa porção abaixo do mento. E nas laterais a gente vai dar uma quantidade menor de disparo. Feito isso, agora eu vou posicionar a Dione na maca. Vou te deitar um pouquinho, tá? Então é bom o paciente deita mais para cima, minha linda, vem. Mais para cima, isso. Bumbum mais para trás, vem mais um pouquinho. Isso aí, ótimo. Beleza, então ela já está posicionada direitinho. Vamos começar pela ponteira de 4,5. Então, sempre nós vamos começar pela ponteira que vai numa profundidade maior e depois a gente vai trabalhar numa profundidade mais superficial. Então, no caso dela, nós vamos começar com a ponteira de 4,5 e depois eu vou passar para a ponteira de 3. Então, eu vou fazer 70 disparos com a ponteira de 4,5. Venho para essa região, faço 70 disparos com 4,5, troco a ponteira de 3 e volto, faço mais 70 aqui e mais 70 aqui. Quais são as direções que eu posso fazer com a minha manopla nessa região? Então, a gente pode fazer nesse sentido, de baixo para cima, eu posso fazer nesse sentido e posso fazer no sentido oblíquo, tá? Então, nunca daqui para lá, nunca de cima para baixo, sempre de baixo para cima, nesse sentido horizontal e no sentido também transversal da face. Então, essa vai ser a direção, são as direções que a gente pode trabalhar. Então, vamos lá. Agora aqui no aparelho, ela já está ligada, o traforme já está ligado, tá? Então, eu já coloquei o meu cartucho de 4,5. E eu vou começar com esse cartucho de 4,5. Agora eu vou zerar aqui para a gente começar. E eu vou usar 70 primeiro nessa região. Então, eu venho aqui e coloco 70. 70 disparos. Quando eu fizer os 70 disparos, a máquina vai apitar e aí eu vou passar para o outro lado. Agora, em relação à parametrização, o cartucho de 4,5, eu posso trabalhar
com um mínimo de energia, que é 0,8, e um máximo de energia, que é 1,2 joules. Quando a gente trabalha com a máquina parametrizada no nível máximo, a gente consegue, com certeza, melhores resultados. Só que eu preciso entender se a minha paciente ela vai suportar essa quantidade de energia que vai ser dispensada, ou se eu vou precisar alterar essa quantidade de energia aqui para que o procedimento se torne um pouco mais confortável. Então, é importante o feedback dela em relação à sensibilidade. Então, eu vou fazer um teste com ela com 1,2 joules, e à medida que ela falar para mim, tá ok, tá bom, a gente continua. Se durante o processo ela começar a sentir mais sensibilidade, porque à medida que a gente vai passando várias vezes pelo mesmo lugar, pode ser que o paciente sinta um pouco mais de sensibilidade. Então, também posso vir aqui na máquina e diminuir a energia que vai ser dispensada. Deixa eu colocar meu login aqui. Um detalhe importante, gente, a gente nunca esquecer de usar o carbogel, né, que é um gel à base de água, para a gente poder isolar a ponteira do contato com o ar. Então, tá aqui já o carbogel, gelzinho, à base de água. Então, a gente vai passar o gel em toda a área que a gente vai aplicar. Então, agora a máquina está preparada e vou colocar um pouco de gel também na ponteira. Tá? Na pontinha. Lembrando que um detalhe muito importante é que essa área, esse tracinho azul e esse aqui, esse limite é o limite do disparo. Então, a minha linha de disparo, ela está concentrada nessa região aqui, e não nesse comprimento todo da manopla. Tá? Então, quando eu colocar a manopla na face dela, eu vou regular a área que eu vou estar fazendo o disparo de acordo com esse intervalo aqui dessa linha. Tá? Então, vou começar de cima para baixo. Então, a manopla sempre em 90 graus com a pele, a gente fazendo uma leve pressão. Tá? Então, tá lá. E aí, eu vou fazer agora um teste para ver o que ela tá achando em relação à sensibilidade do disparo, tá, Di? Uhum. Vou começar, tá? Se tiver muito ruim, muito forte, você me fala. Como que tá? Tá legal? Tá muito forte, não? Pode me falar, hein? Eu sei que você aguenta, mas preciso saber, tá? Então, gente, a gente tá em 1,2 joules e ela tá ok. Pode ser que no meio do caminho, tá? Ela começa a sentir um pouco mais e a gente vai diminuir. Então, vamos lá. Um detalhe também, nós podemos fazer pontual. Tá dando muito, não tá? Esse doeu mais. Tá, então pode diminuir um pouquinho. Tá, gente? Passei para... Vou passar para 1. Tá ótimo, tá? Então, passei para 1, diminui um pouquinho para ficar um pouco mais confortável para ela. E sem perder no resultado. Melhorou? Ok, beleza. Então, o que a gente precisa prestar atenção é se a minha manopla está 90 graus com a pele, se eu não estou inclinando, e a gente não precisa, tá muito? A gente não precisa espaçar muito entre um disparo e outro, tá? Então, o Ultraformer 3, ele permite que a gente dê disparos com a manopla parada e também permite que a gente faça movimento de varredura.
Eu vou fazer essa segunda linha aqui em varredura, que é mais confortável e mais rápida. Tá? Então, a gente vai andando devagarinho, disparando e varrendo. Fazendo uma leve pressão contra a pele. Tudo bem? Eu prefiro a varredura, que a gente vai arrastando devagarinho e vai disparando. Você também? Uhum. Feedback do paciente sempre é importante, né, gente? Então, eu fiz nesse sentido, de cima para baixo. Agora, eu vou fazer no sentido oblíquo. A sensação é que a gente está dando várias grampeadas. Agora, eu vou dar no sentido horizontal. Vendo muito? Ó, já foram 51 disparos. Acabando. Falta 5. Pronto, então já foram 70 disparos. Que doeu no pescoço. Você acha? Uhum. Então agora vou passar para o outro ladinho, mesma coisa. Vocês viram que é rápido, paciente maravilhosa, coopera, não sente nada. Depois eu vou voltar aqui com a ponteira de 3. Vou passar o gel do lado de cá. Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Tá, Paty? Se tiver dúvida, pode me perguntar. Bom, então já dei 70. Agora eu vou dar mais 70. Não, não é a primeira, não. Então, eu vou colocar aqui agora 140. Pronto. Não é a primeira vez, não. Opa.
Tudo bem, Dia? Uhum. Então, gente, depois que a gente faz o planejamento, né, que a gente parametrizou a máquina e tal, de acordo com a sensibilidade dela, é fácil. Fica mais fácil. Respeitando as áreas de risco, né, para a gente não ter parestesias, a gente não ter nenhum tipo de intercorrência. Então, a ponteira de 4,5 é uma ponteira Supra Smash, uma ponteira de lift, é uma ponteira que faz a contração do colágeno. E esse protocolo que eu estou fazendo aqui é o protocolo mais utilizado. Então, o ultrassom microfocado é um procedimento muito seguro, né? Muito seguro mesmo. Eu vou fazendo sentido oblíquo. Não é, Algia? Uhum. Você está se contorcendo aí. Tô vendo. Quer que diminui mais? Carlinhos, pode alugar a máquina. Pode alugar a metralhadora de colágeno. A Diane, ela sempre fez bastante bioestimuladores, então ela já tem fio, ela tem Sculptra, ela tem a Estefil, ela tem vários bioestimuladores. E a última vez que eu fiz fio nela e fiz bioestimulador também, nós chegamos à conclusão que estimular colágeno nela, a partir daquele momento, seria com ultrassom microfocado, porque ela já tem uma rede de fibras colágenas bem resistente lá dentro, um emaranhado muito grande e que tem dificultado muito a nossa passada de cânula, já está bem resistente. Então, o ultrassom microfocado é uma tecnologia, né, que não deixa resíduo, então a gente pode aplicar, ele vai fazer o papel dele, né, nós vamos ter os X, né, as zonas de injúria, e a gente não vai ter nenhum tipo de resíduo dessa aplicação, né? Então, a gente não tem resíduo. O Gui quer que eu falo aqui sobre a associação com o bioestimulador, é isso? Uhum. E a gente pode associar com bioestimuladores também. Só que no caso da Dione, a gente não vai mais injetar. Agora eu vou pegar a ponteira de 3. Nós já fizemos a de 4,5, agora eu vou pegar de 3. Então, a gente coloca a máquina em stand-by.
pegar a ponteira de 3. E vamos fazer 70 disparos agora com a de 3. Então, vamos parametrizar de 3. 0,5 joules é o mínimo da de 3 e 8 joules é o máximo. Eu vou colocar em 0,7, não vou colocar no máximo, e eu vou dar mais 70 disparos. Então, aqui está 140 com 70, 210. Pronto, 210. Ela já está com o gelzinho na face. Eu vou colocar o gelzinho na ponta. E vou repetir todo o processo do ladinho de cá. Essa ponteira de 3 costuma ser mais confortável, menos dolorida. Mas ainda assim eu vou testar. Como é que tá? Menos que a outra? Menos. Então tá bom. Então vamos lá. Carlinhos, o que que você achou? Eu? É. Mas o que que você achou em relação sobre dificuldade? Achei bem tranquilo. Bem tranquilo, né? E tranquilo também em relação ao planejou trabalhar sempre com margens de segurança, né? Então é um procedimento que não é para ter intercorrência. Isso, quanto para o paciente. Então, assim, realmente não é nada minimamente invasivo de fato e com resultados maravilhosos. Então, aquilo, se a gente faz dentro de um limite de segurança, né, que a gente estava conversando hoje na aula, dificilmente vai dar problema. A mamapa chega a tremer, não sei se dá para perceber que ela dá uma tremidinha. É importante a gente fazer o disparo. Vendo muito de. Não. Pode falar, tá? É normal o paciente. Já quando a gente vai chegando assim no final, ele vai sentindo como se fosse um cansaço, né? Porque vai esquentando realmente lá dentro e ele vai sentindo esse desconforto quando a gente está chegando no final. Quase acabando esse ladinho. Por isso que eu acho interessante também a gente trabalhar 2 ponteiras, 2 planos por vez, ao invés de 3.
É isso aí, não sabe mesmo? Quase. Quase, quase, quase isso. Deixa eu já limpar esse lado. Vou tirar o gelzinho desse lado já. Bom, então esse lado tá pronto. Então é interessante a gente tratar com 2 ponteiras, porque vai chegando no final, como a gente faz um superaquecimento interno, apesar de ser, como é que eu vou dizer, rápido, né? O paciente ele já vai sentindo uma sensibilidade lá dentro. Então, se a gente fosse fazer uma terceira ponteira agora, ela com certeza ia começar a ter um pouco mais de sensibilidade. Então, o ideal realmente é a gente tratar de 2 em 2. Mesmo se ela fosse fazer uma segunda sessão, a gente poderia fazer utilizando uma ponteira mais superficial, só com uma ponteira superficial. Porque o desconforto ele começa a piorar. À medida que a gente vai aplicando, o desconforto ele vai piorando, porque a gente passa várias vezes numa mesma área. Pronto, esse ladinho já foi. Agora vamos para o outro lado. Agora vou colocar aqui 210, agora mais 70, então 280. 280. Vamos lá. E nem demora tanto, né? Essa é a vantagem das máquinas, que a gente pode fazer varredura. Tem máquina que a gente não pode fazer varredura. Então, o procedimento acaba ficando um pouco mais demorado. Quando a gente pode fazer varredura, ele é mais rapidinho realmente. Então, vamos lá. 0,7 joules. Tudo certo. Tudo bem? Uhum. Se por um acaso ela sentisse algum desconforto, como se fosse uma dor neural, a gente precisa parar imediatamente e colocar uma compressinha de gelo e não fazer mais sobre essa área. Isso é muito difícil acontecer, mas pode acontecer. A gente pode associar o ultrassom microfocado com bioestimuladores injetáveis. Pode ser o Sculptra, pode ser o Radiese. O importante é que o ultrassom seja feito antes. E aí eu poderia aplicar nela um Sculptra ou um Radiese imediatamente após, e aí a gente estaria estimulando 7 vezes mais colágeno. Nunca a gente faz o bioestimulador antes, porque a água é o cromóforo, então
Se a gente aplica o bioestimulador antes e faz ultrassom depois, a gente corre riscos de ter queimaduras, porque o calor ele vai dissipar no meio aquoso do bioestimulador. Então, por isso que a gente deve fazer sempre primeiro qualquer aparelho tecnológico para depois a gente fazer o bioestimulador. Pronto. Então, terminamos a face. E agora vamos para a região cervical. Guia, pega para mim o lenço umedecido, vê se você acha ele aí, fazendo um favor. Pode deixar assim, obrigada. Então, vamos tirar o gelzinho. Tirar o excesso. Vamos a gente apagar a marcação com o lenço umedecido, para não irritar a pele dela. Logo depois que a gente faz, o paciente percebe um efeito de um lifting imediato, que é um efeito Cinderella-like. Um outro detalhe importante, nós não temos downtime, então a Diane poderia sair daqui e ir direto para uma festa, para uma reunião, para o trabalho. Né? Essa pele ela não vai descamar, nada disso vai acontecer. Deixa eu só ver de novo aqui a papada dela, que eu não me lembro. A gente tinha gordurinha. Então, vou fazer um teste aqui de uma prega. Ela não tem gordura na papada, tá? Então, a prega dela deu 0,6 milímetros, então não tem indicação para a gente utilizar uma ponteira de macrofocado. Então, eu vou focar aqui na ponteira de 4,5 e na ponteira de 3. Vamos tratar somente a questão da flacidez. Então, eu vou usar a ponteira de 4,5 primeiro, e nós vamos fazer 70 disparos primeiro e depois a ponteira de 3. Então, mantive aqui a parametrização anterior com 1,0 de energia, né? O máximo seria 1,2. Vamos ver, calma, vamos ver. Então, vamos aqui colocar 70 disparos, então a gente está em 280, mais 70, 350. Pronto, 350. E vamos testar. Qualquer coisa eu diminuo ali, pode ficar tranquilo. Então, vamos passar o gelzinho.
O movimento dessa região é sempre para baixo e nunca de baixo para cima. Pronto, a máquina já está preparada e vamos lá. Gi, você vai me falar, tá? Uhum. Vamos lá. Muito Tranquilo. tranquilo? Uhum. Beleza, então. Aí, Carlinhos, tranquilo. Aí já dói. É a região. Uhum. É porque vai perdendo a gordurinha ali. Fazendo a barriga, então. Ou essa ponteira de 4,5. Então, eu vou fazer 4,5 e depois de 3. Aí doeu. Essa Doeu? última dói sempre. É mais para baixo, né? Uhum. Tudo bem aqui atrás? Uhum. Tudo bem? Dói aqui no gogó. Muito ruim? Aí não. Não, né? Bom, eu vou passar um pouco mais aqui na frente. Eu vou só diminuir um pouco a energia Uhum. para você aguentar mais. Tudo bem? Melhorou, né? Uhum. Acabando a última. Olha lá, a gente percebe um lifting imediato da papada. Olha lá, não sei se você consegue lembrar, né, ter essa percepção, como que a pele ela já faz essa contração. Agora vamos para de 3 para acabar. Olha que delícia.
É rapidinho. Você é ótima, né? Então tem que ser rapidinho. Porque às vezes o paciente tem um pouco mais de sensibilidade, aí acaba que a gente tem que fazer. Mas no geral é assim. Dá pra ver, tá? Então, assim, não tem nada melhor do que isso para uma papada. Deixa eu tirar essa ponteira. Tem um prato. Pronto, agora mais 70, então 350 com 70, 420. Fica vermelhinho, olha lá. Mas é normal, daqui a pouco vai passar. E essa ponteira de 3 aqui é a ponteira mais superficial, então ela é mais confortável. Tudo bem? Uhum. Melhor do que a outra? Uhum. Levanta pra mim. Isso. Muito? Não, mas pode ir. Não, nada disso. Sentiu, repuxou assim, a gente diminui a energia. Tá, gente? Por mais que o paciente, às vezes, você tá vendo que ele suporta e tudo, a dor é um GPS, né? Então, a dor é um guia que tá fazendo uma injúria que talvez seja um pouco maior do que a gente quer. Então, é importante parar, diminui, e aí a gente continua. Melhorou? Uhum. Mas o pescoço sempre dói mais do que o Que rosto. horror você acha? Com certeza. Coloca bem para trás do rebordo, tá vendo? Na hora que eu entro com a manopla lá atrás, para a gente não correr o risco de pegar o marginal da mandíbula. Só
Um pouquinho de gel aqui. O gelzinho dá uma refrescada. Uhum. Acabando. Vou fechar. Pronto. Total 220 disparos. Peraí que eu vou te limpar. O gel tá até quente. Então é isso, gente. Então foi feito aqui o nosso procedimento com ultrassom focado. Um protocolo simples e que a gente faz bastante e que funciona muito bem. Então, daqui a 3 meses ela vai estar no pico de produção de colágeno, com uma pele com mais resistência, menos flacidez, com mais colágeno e também com mais elastina. Então é isso. Até a próxima. Pronto, é o Piton.